Boa tarde e bem-vindos a Fundamentos de Fé e Ciência. Nós chegamos à nossa sessão número 12 e terminamos hoje o módulo de Biologia, com um tema de que os que me conhecem já me escutaram falar, porque é o que me parece muito interessante e muito bonito. Eu adoro falar sobre ele. Mas antes, seleção natural e altruísmo. Nas sessões anteriores, nós falamos várias vezes sobre a seleção natural. Nós explicamos a definição técnica, o que diferencia a seleção natural e a reprodução de alguns determinados indivíduos, causadas por determinadas características que transmitem a sua descendência, o que aumenta e diminui a sua população. Nós também explicamos que a seleção natural foi proposta pela seleção natural. Na verdade, não tem uma capacidade para reproduzir mudanças importantes no nosso organismo, nem sequer com a ajuda de uma mutação. Hoje nós vamos seguir falando sobre a seleção natural e que esse conceito tem para a nossa perspectiva da seleção natural. E falando do mundo natural, o que te sugere esse adjetivo, natural? Normalmente, quando nós falamos de algo natural, nós estamos falando de algo da natureza. E quase sempre nós relacionamos isso com alguma coisa boa. Comida natural, levar um estilo de vida natural e, na medida do possível, usar remédios naturais para nossos problemas de saúde. Porque o natural é bom. Isso é verdade sempre? Se pode relacionar com a seleção natural? A seleção natural é alguma coisa boa? Já comentamos que sim, que existem pessoas que acreditam nisso. Charles Darwin, por exemplo, na Origem das Espécies, o que está dedicado principalmente à seleção natural, termina seu livro dizendo no último parágrafo: existe grandeza nessa concepção da vida. E admira a seleção natural por ser capaz de desenvolver infinitas formas e maravilhosas a partir de um princípio tão simples. Vocês sabem que eu pessoalmente não acredito que a seleção natural seja responsável do desenvolvimento e das maravilhosas formas de vida na Terra. Mas ainda se fosse, eu não consideraria isso algo bom, porque para mim o fim não justifica os meios, e os meios da seleção natural está longe de ser bom. A seleção natural se caracteriza por frases muito famosas, como a sobrevivência do mais apto, a luta pela existência, inclusive a frase em inglês Red, Tough and Cruel, que faz uma alusão ao vermelho do sangue, ao lutar com as unhas e os dentes. A seleção natural está relacionada com a competição, a falta de recursos e a destruição dos mais fracos. A seleção natural é a responsável de que a zebra menorzinha, mais pequena e doente da manada acaba se convertendo em comida. A seleção natural em ação se pode representar como cenas como essa, de animais lutando encarniçadamente pelo seu território ou pelo controle das fêmeas. Em outros casos, a luta é mais sutil e usa ferramentas como a beleza, mas o objetivo é o mesmo: reproduzir mais que os demais. Transmitir os próprios genes à seguinte geração por todos os meios, custe o que custe. Essa, precisamente, é a ideia principal do livro de Richard Dawkins, O Gen Egoísta. Dawkins descreve um mundo governado pela seleção natural, do qual todos os organismos se movem com uma motivação egoísta, que todos os animais têm o objetivo de ter filhos mais que os demais. Dawkins leva o racionamento a outro nível. Propõe que
todos os organismos são egoístas. As plantas, os animais, os fungos, as bactérias, inclusive os nossos genes. Esses maravilhosos genes que nós falamos na última sessão, que seriam apenas fragmentos egoístas de DNA, que o único propósito é fazer muitas cópias dele mesmo. E para isso tinham inventado o ser humano e o resto dos outros organismos como veículos para fabricar essas cópias. Tudo o que nós somos, não somente fisicamente, senão nosso comportamento estaria motivado por esse único propósito. A intenção dos nossos genes de fabricar o maior número possível de cópias deles mesmos. Mas isso não pode ser, porque na natureza nós encontramos comportamentos altruístas em muitas espécies, não somente na humana. Existem comportamentos que claramente não beneficiam o indivíduo que realiza, senão a outros, e isso é altruísta. Vamos ver alguns exemplos. Essa espécie de pássaro se chama floridana ou uraca dos matorrais. Quando as fêmeas jovens dessa espécie alcançam a madurez sexual, não abandonam o ninho familiar, senão que ficam com seus pais, ajudando a criar os passarinhos do seguinte. Isso é altruísta, porque em vez delas irem e formar a sua própria família, elas ficam no seu ninho, garantizando que os seus irmãos e irmãs se tenham alimento. Outro exemplo muito conhecido é a dos morcegos vampiros. Como indica o seu nome, esses morcegos se alimentam do sangue de mamíferos. Mas isso tem um problema, porque o seu consumo energético é tão elevado que se passam 2 dias sem comer, eles se morrem. Os científicos descobriram um comportamento altruísta nas colônias desses morcegos vampiros. Se o morcego não encontrou a quem morder e volta com o estômago vazio, outros morcegos que tiveram mais sorte compartem a comida com seu companheiro morcego, vomitando na boca dele. Já sei que é um pouco desagradável, mas é o que acontece e eu vou contar. Os científicos que estudaram essa colônia viram que não somente ajuda entre familiares, mas também com outros que não são famílias. Claro que isso é um exemplo claro de altruísmo, ou não? Vamos ver como explica Richard Dawkins esse tipo de comportamento. Vocês lembram quando nós falamos no relogeiro cego que Dawkins afirmava que o desenho da natureza é só uma aparência de desenho e isso nos confunde? Nesse livro, ele volta a utilizar o mesmo argumento. Para ele, o altruísmo na natureza não é real, senão é somente um egoísmo disfarçado com a aparência de altruísmo. Dawkins explica o caso dos pássaros de uma maneira seguinte. Na realidade, a fêmea que renuncia a formar a sua própria família não faz por altruísmo, senão que o resultado final de ajudar irmãos e irmãs é parecido a ter os seus próprios filhos, porque os irmãos compartem os seus mesmos genes. E ademais, uma fêmea jovem, com pouca experiência, se arrisca a que as suas crias morram. Então, na realidade, essas fêmeas são egoístas. Não só conseguem igualmente multiplicar os seus genes, senão aprendem a ser boas mães para quando decidam finalmente irem do seu ninho. O que acontece com os morcegos que ajudam outros morcegos que não são da sua família? Nesse caso, a explicação é que estão formando alianças para se proteger a si mesmos no futuro. Um morcego que dá de comer ao seu companheiro não faz por altruísmo, senão que está assegurando que um dia que ele não encontre a comida, esse seu companheiro vai ajudá-lo. Segundo Richard Dawkins, o altruísmo verdadeiro não existe nem sequer no ser humano. Quando nós vemos a pessoas que dedicam seu tempo, dinheiro, esforço em ajudar os demais, ou que incluso chegam a dar sua vida,
Na realidade, existe algum motivo egoísta e oculto, como a dispersão das nossas ideias na sociedade, que nesse caso substituiria aos de fazer cópias dos genes. Pessoalmente, me parece que deve ser muito triste ver o mundo dessa maneira. Olhar ao seu redor e não ver mais que luta, egoísmo, pessoas, animais, planta tentando pisotear-se umas a outras. Por sorte, não todos os científicos têm a mesma perspectiva, nem sequer os cientistas evolucionistas. É uma questão de cosmovisão. Tanto na natureza como na vida, outras pessoas, inclusive na Bíblia, muitas vezes encontramos o que nós estamos buscando. Quando um leva posto os olhos da seleção natural, só vai ver egoísmo por todas as partes. Mas, como eu disse, isso não é o caso de toda a comunidade científica. É mais. Existem alguns científicos que têm uma perspectiva completamente diferente e eu gostaria de falar de algum deles. A primeira é a botânica Suzanne Simard. Ainda que os botânicos normalmente estudam o reino vegetal e as plantas, Suzanne Simard se dedica a estudar os fungos e como os fungos se relacionam com as plantas. Eu vou contar de uma maneira breve uma das suas investigações, mas se vocês querem saber mais detalhes, eu recomendo que vocês busquem esse vídeo, que ela mesma explica e se titula Como Falam as Árvores Umas com as Outras. Como eu disse, Susana estuda os fungos. Ao escutar essa palavra fungo, normalmente nós pensamos nas setas. Mas as setas são somente uma parte muito pequena dos fungos. Se trata do aparato reprodutor que se encontram no interior do chão, para esparcir as esporas por maior parte do corpo. Os fungos estão formando de filamentos longos que se estendem pelo interior do chão. O conjunto desses filamentos se chamam micelo. Quando Suzanne Simard estava estudando o micelo no chão de um bosque, ela se deu conta que os filamentos dos fungos se conectavam entre eles às raízes das árvores, como vocês podem ver aqui nessa imagem. E ela pensou que talvez as árvores poderiam estar usando esses filamentos como uma internet para se comunicar uns com os outros. Para comprovar que a sua hipótese era correta, Suzanne fez o que fazemos nós científicos, desenhar um experimento. Cultivou umas arvorezinhas no chão de um bosque. Quando tinha crescido um pouquinho, ela cobriu com uns plásticos para que o entorno fosse independente um dos outros e controlar o que eles iam receber de ar. Nós já explicamos que as plantas crescem e se alimentam usando água, ar e energia solar, o que nós chamamos de fotossíntese. E eles usam o dióxido de carbono para criar moléculas e fabricar o que construi a planta. Nesse experimento, uma das árvores se cobriu com uma tela preta e ela não podia acender a luz do sol e não podia realizar a fotossíntese. As outras plantas que estavam cobertas com plástico transparente e sim podia fotossintetizar, se injetou um dióxido de carbono especial que estava marcado radioativamente e que se pode detectar com o contador. A esses diferentes árvores se deu um dióxido de carbono marcado de uma maneira diferente. Nessa imagem nós representamos com duas cores, amarelo e vermelho. Ao final de um tempo, se analisaram todas as plantas, incluídas a que estava tapada. O resultado foi muito emocionante, porque a planta que estava tampada tinha também carbono radioativo. Como todas as plantas estavam separadas uma das outras, a conclusão do estudo foi
que as plantas que podiam fazer a fotossíntese, tinham enviado alimentos, moléculas orgânicas às plantas que estava tampada por meio dos filamentos de fungos que uniam as suas raízes. Vocês podem imaginar o intercâmbio de mensagens na internet do bosque? A planta tampada envia um sinal de socorro. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que me passa, eu tenho fome, não posso ver o sol. E as outras plantinhas respondem enviando açúcar que elas criaram com dióxido de carbono. Vocês não acham incrível? As árvores não somente comunicam-se umas com as outras, senão que ajudam umas às outras. E alguma das árvores do experimento nem sequer era da mesma espécie. O segundo investigador que eu quero apresentar essa noite é o etólogo holandês Frans de Waal. Ele estuda animais sociais que vivem em grupos, especialmente primatas. Escreveu vários livros e um dos que eu mais gosto se chama A Idade da Empatia. Nesse livro, Frans de Waal explica que a maioria dos casos, a vida social dos animais não se caracteriza por uma luta contínua, senão todo o contrário. Os animais que vivem em grupos colaboram entre eles, evitam os enfrentamentos e muitas vezes mostram empatia e inclusive comportamentos altruístas. Existe uma cita nesse livro que eu acho muito interessante, que corresponde quase exatamente com o que eu disse exatamente sobre a cosmovisão. Disse assim: o livro da natureza é como a Bíblia. Todo mundo lê neles o que quer, desde tolerância à intolerância, desde altruísmo à cobiça. Não sei se Frans de Waal é crente, mas ele olha os animais desde um óculos diferente e vê coisas muito diferentes. Muito dos seus experimentos e observação se fizeram através dos chimpanzés. Os chimpanzés são animais muito inteligentes. Na sociedade dos chimpanzés é fácil que surjam desacordos e conflitos. O interessante é o que acontece nesse momento. Quando o chimpanzé se altera, o resto do grupo não fomenta a luta, senão a resolução do conflito de uma maneira pacífica. Para conseguir, os chimpanzés utilizam os mesmos gestos que nós, seres humanos. Os beijos, os abraços e algo tão universal que é estender a mão. Eu quero compartilhar com vocês alguns dos experimentos de Frans de Waal e outras equipes de investigação realizaram para estudar o comportamento social dos chimpanzés. No primeiro, eles tentaram averiguar se os chimpanzés seriam capazes de colaborar para conseguir algum objetivo. Nessa bandeja de madeira longa que vocês veem, tem comida. E a investigadora está colocando uma corda ao redor da comida, cujo extremo vai estar dentro da instalação dos chimpanzés, mas vai estar muito separados para que um chimpanzé chegue aos diferentes lugares para que sozinho ele consiga ter acesso à comida. Vamos ver o que acontece. Aqui nós vemos como em seguida o chimpanzé se dá conta de que ele não vai conseguir a comida. Assim que ele vai, abre a porta a um dos seus companheiros e entre os dois, unindo seus esforços, ele consegue chegar até a comida. O que acontece quando um chimpanzé necessita ajuda e não tem outro chimpanzé perto? Vamos ver.
Nesse caso, tem um chimpanzé jovenzinho que não tem muita força, mas ele sabe que debaixo da pedra pesada que vocês vão ver se escondeu uma comida, algo de comer. Aqui nós vemos eles tentando levantar a pedra, mas quando ele vê que não pode fazer sozinho, vai buscar ajuda de quem está ao seu alcance, que nesse caso é um ser humano. E entre os dois, colaborando, eles conseguem a comida. Nós já vimos que os chimpanzés colaboram entre eles e com outras espécies para conseguir comida. Mas vocês vão me dizer, isso não é altruísmo? E vocês têm razão. O que acontece numa situação contrária? O que acontece se há um ser humano que necessita ajuda e tem um chimpanzé perto? Vamos ver. Esse experimento que vocês vão ver a continuação se fez também com crianças pequenas. E o resultado foi exatamente o mesmo, com crianças menores de 2 anos. Consiste que o investigador deixa cair um instrumento ao chão e faz o gesto de ir buscar, mas não consegue. Vamos ver o que o chimpanzé faz nesse caso. Aí vemos que o investigador deixou cair o objeto e automaticamente o chimpanzé vai, pega e entrega a ele. Vemos várias repetições. E o resultado é sempre o mesmo. O chimpanzé pega o objeto e o entrega. As crianças fazem o mesmo, é algo instintivo. No livro de antes, A Idade da Empatia, Franks Duval disse o seguinte, referindo-se tanto aos seres humanos quanto aos chimpanzés. Estamos programados para conectar. É curioso que um evolucionista diga que estamos programados. Eu sei que ele não quer dizer isso, mas para mim a existência de um programa sugere um programador. O último experimento que eu vou mostrar é um pouco mais sofisticado. Se desenhou para saber se os chimpanzés decidem conscientemente ajudar os demais, se ele tem a oportunidade de fazer ou não. Se colocou a 2 chimpanzés em instalações perto, separadas, eles podiam se ver, mas não podiam se tocar. A um dos chimpanzés, ele foi treinado para entregar o objeto ao investigador à troca de comida. Vamos vê-lo. Se ele entregasse o objeto vermelho, que é a decisão egoísta, como nós vamos ver nesse primeiro caso, o chimpanzé que tinha entregado o objeto recebia comida, mas o companheiro não. Mas, se o chimpanzé se decidia pelo objeto verde, a decisão altruísta, nesse caso, os 2 chimpanzés, ele e o seu companheiro, receberiam comida. O resultado desse experimento se representaram nesse gráfico. A linha vermelha que vocês estão vendo é os 50%. Os resultados tinham que estar perto da linha vermelha se eles tivessem escolhido
ao azar. Mas como vocês podem ver, todos os resultados estão por cima da linha vermelha. Cada uma dessas colunas se representam em modalidades diferentes do experimento. A primeira coluna é quando ele estava tranquilo e inativo. Nós vemos que está bastante por cima da vermelha, significa que os chimpanzés escolheram a verde, alimenta o seu companheiro. A segunda coluna, nós temos o caso que o chimpanzé do lado estava chamando a atenção e pedindo comida. E como eles são muito inteligentes, nós vemos que ele se ativa a resposta e escolhe mais o verde. O terceiro caso é quando o chimpanzé do lado era agressivo e violento. É interessante porque ainda que nós estamos na linha vermelha, nós vemos que baixa, como uma espécie de castigo. A terceira se corresponde com os casos que não tinha companheiro na instalação do lado. Nesse caso, o resultado está por debaixo da linha vermelha. Eles não estão escolhendo o verde, eles estão preferindo o vermelho, porque eles sabem que não tem diferença. Eles não escolhem o verde porque sabem que não tem ninguém para alimentar. Para mim, todos os experimentos de empatia, de colaboração, altruísmo na natureza é como o mundo era no princípio, pistas de como era no começo, que todavia não tinha sido borrado. Se lemos a Bíblia começando desde o princípio, nós nos damos conta de que não existe seleção natural. Não existe escassez de recursos, não tem luta pela existência, não há morte. Os animais e as pessoas se alimentam de plantas. E as plantas se alimentam de água, de ar e sol. Os diferentes organismos colaboram entre eles e se ajudam de diferentes maneiras. A Bíblia não menciona a fotossíntese, mas nós podemos supor que Deus inventou e colocou nas plantas, a igual que o processo de respiração nos animais e no resto dos organismos. A respiração e a fotossíntese são processos complementares, de uma maneira que os resíduos que as plantas produzem são os gases que necessitam os animais. E vice-versa. Nós falamos que as plantas alimentam os animais, mas o sistema está desenhado de tal maneira que ao comer, os animais ajudam as plantas porque transportam o pólen e as sementes. Eu poderia dar centos de exemplos de simbioses e colaboração na natureza, e eu só conheço alguns que chegaram nos nossos dias, mas certeza que no Éden existiam muitos mais. Eu gosto de chamar esse sistema original como o círculo do amor, da colaboração e do altruísmo, onde todos os organismos se preocupam um pelo outro, onde tudo funciona e ninguém sofre. Mas se nós seguimos lendo, quando chegamos no capítulo 3, reconhecemos o momento exato em que a seleção natural se introduziu no nosso mundo. Quando Adão e Eva decidiram comer do fruto proibido, também decidiram deixar de depender de Deus e tomar as rédeas da sua vida. Até então, Deus tinha sido o provedor das suas necessidades, mas nesse momento decidiram que não necessitavam a sua confiança e que estavam escondendo alguma coisa importante e que eles tinham que conseguir a qualquer preço. Nos seguintes versículos, nós vamos ver como a seleção natural em tudo o que conleva se apodera deles. O círculo do amor se quebra e o altruísmo se queda, salva-se por quem pode. Busca a sua vida. Entra a desconfiança, a culpa, a defesa própria, o que faz eles se atacarem mutuamente e atacar a Deus.
Não é culpa minha, é essa mulher que você me deu, eu não fui. Foi a serpente que você criou. E aparece também o egoísmo, que pouco depois se estende pelo resto da natureza. Os animais se ficam egoístas e começam a comer-se uns aos outros. As plantas se generam espinhos para se defender. Algumas, inclusive, são carnívoras. Em algumas gerações, a terra está tão cheia de violência que Deus tem que destruí-la e começar de novo. Mas nesse novo começo, a seleção natural está presente e não deixa de estar até hoje. A nós cristãos, nós gostamos muito de encontrar a evidência do amor de Deus, mas nós temos que reconhecer que também abunda a competição e o egoísmo. Qual deveria ser a nossa atitude nessa realidade? Deveríamos aceitar que a seleção natural tem um papel predominante nas nossas vidas e para sobreviver nós temos que jogar com as suas cartas? Existe quem pensa que a seleção natural Deus inventou e que no fundo é alguma coisa boa, mas a Bíblia não apoia essa ideia. Quando Jesus veio a esse mundo em pessoa para mostrar como é Deus e como Ele espera que nós sejamos, Ele teve uma atitude completamente anti-seleção natural. Em muitas ocasiões, Ele deu instruções específicas que se opõem à seleção natural, como amar aos vossos inimigos, abençoar os que os maldicem, orem pelos que te perseguem. Coloque a outra face. Se alguém quer se aproveitar de você, dá mais do que ele te pede. Que difícil. Não nos sai de uma maneira natural e não parece ter muito sentido. Mas Jesus não afirma somente com as suas palavras. Os atos de Jesus ao longo da sua vida se situa ao extremo totalmente oposto à seleção natural. Quando os soldados vêm capturar a Jesus no meio da noite, Pedro, que é um homem muito de seleção natural, tira sua espada e corta uma orelha. Mas Jesus repreende Pedro, porque essa não é a sua maneira de fazer as coisas. Jesus cura e perdoa. Jesus se humilha e suporta as mais terríveis torturas, inclusive a morte, na mão dos seus inimigos, tendo todo o poder nas suas. Esse é o tipo de Deus que eu acredito, o Deus dos fracos, dos doentes, das crianças, dos pobres, dos indefesos, de todos os pouco aptos que seriam exterminados pela seleção natural. E por isso eu não posso imaginar ele usando a seleção natural, luta, morte, para criar ou para conseguir nenhum dos seus objetivos. Eu sei que alguns de vocês não estão de acordo comigo, porque vocês me escreveram e me falaram. Tudo bem. Alguns pensam que a depredação e a morte não é um problema para o caráter de Deus, mas eu, como especialista em comportamento animal, não posso compartilhar essa ideia. Eu tive o privilégio de trabalhar muito perto dos chimpanzés e eu asseguro que esses animais têm uma vida emocional muito rica e sofrem. Eu estou segura dos que têm gatos e cachorros também sabem disso. Eu vou me adiantar a umas perguntas que certeza que estão na cabeça de alguém. Existe uma explicação evolucionista para o altruísmo? Sim que tem. De fato, o campo da biologia, da sociobiologia, tenta explicar o comportamento social dos organismos, incluindo comportamentos aparentemente altruístas. É uma explicação parecida ao que propõe Richard Dawkins. Colaborar é uma vantagem. Talvez não para o seu indivíduo, mas sim para o grupo. Os grupos que passam todo o tempo brigando entre eles não funcionam. Então, os grupos são favorecidos os que têm a seleção natural, os que colaboram entre eles. Eu vou colocar alguns materiais adicionais que têm mais informações sobre essas teorias, mas também tem alguns problemas.
Pessoalmente, a história bíblica me parece muito mais coerente. Deus criou um mundo bom, sem sofrimento, sem morte, sem seleção natural. Todas essas coisas apareceram mais tarde por culpa da desobediência humana, e toda a criação acabaram pagando por isso. Mas ainda hoje nós encontramos na natureza numerosas pistas de como eram originalmente. Mas o melhor de tudo é que a Bíblia nos assegura que a maldição da seleção natural não é para sempre. Deus está preparando o nosso regresso para o plano original e sabemos que na nova terra não haverá seleção natural. Os predadores e as presas vão viver em paz e vamos estar como Deus tinha planificado desde um princípio. Porque realmente o natural é a empatia, o amor e o altruísmo. Deus programou os nossos genes, os nossos cérebros tão bem que inclusive os científicos evolucionistas reconhecem essa programação, ainda que não reconhece o programador. Mas nós sim sabemos quem é, como é o nosso Criador, e eu acredito que a esperança de ver Ele muito pronto e de desfrutar com Ele na natureza natural em todo o seu esplendor é uma maneira preciosa de terminar o nosso módulo de biologia. A semana que vem nós começaremos o último módulo da série Fundamentos de Fé e Ciência com o tema Geologia e Dilúvio.